Paz do Senhor Jesus, para os irmãos, amém? Cumprimento a amada igreja, os irmãos que estão nos acompanhando nas redes sociais. Agradecemos a Deus por esta manhã, onde Deus proporcionou de nós estarmos aqui para, nessa live, anunciar a palavra de Deus, participando dessa penúltima lição da EBD, a lição de número 12, com o tema Urgência no Discipulado. Nós vamos ouvir o irmão Wanderley, que estará louvando o nome do Senhor. Logo em seguida estaremos fazendo uma oração, iniciando esse estudo bíblico nesta manhã. Amém? Saudamos a todos com a paz do Senhor. Que Deus te abençoe sua vida, abençoe sua família. Nós oramos neste momento, nós vamos cantar o hino de número 302 da nossa harpa cristã. Se você tem uma harpa, nos ajude aí da sua casa, do seu local de trabalho, a louvar o Senhor conosco. 302. No mundo murmura-se tanto entre os que cristãos dizem ser, em vez de louvores a pranto, fraqueza em lugar de poder. Murmuram assim no deserto, em Mara Israel murmurou. Oh, não vem que Deus está perto, jamais seu auxílio negou. Em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para os céus. Tu vives, irmão, murmurando, tal como um escravo do mal. Se Deus a tua fé está provando, tu não tens razão para tal. Deus castiga aquele a quem ama, de ti também não se esqueceu. Qual Pai amoroso te chama e cuida assim do que é seu. Em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para os céus. E mesmo se as ondas rugirem no revolto e bravio mar, os céus poderás ver se abrirem, se um hino tua alma cantar. Não temas ciladas nem morte, para cima tu deves olhar. O leme segura bem forte, até do céu a luz raiar. Em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para os céus. Se um hino cantar tu puderes nas horas, então voarás se quiseres até a celeste mansão. Nas asas da águia levado, bem perto do mar de cristal, e por fim então libertado, até a terra chegar celestial.
Em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para os céus. Amém. Aleluia. Vamos fazer uma oração em nome de Jesus, agradecendo a Deus. Pai eterno e soberano Deus, nós te agradecemos, ó Pai, mais uma vez por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Agradecemos a Deus pela essa escola bíblica dominical, a qual o Senhor nos proporcionou através da live. Agradecemos a Deus por aqueles que estão orando, meu Pai, por os internautas, meu Pai, aqueles que estão nos acompanhando, que vão nos acompanhar posteriormente, meu Pai, visualizando este estudo, ó Pai. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe, meu Pai, nos ajude a passar, meu Pai, por esse momento difícil, para que nós possamos continuar fazendo uma escola bíblica edificante, meu Pai. Assim nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos na lição de número 12, igreja, de 21 de março de 2021, com o tema A Urgência do Discipulado. O texto áureo da lição está em Mateus 28, 19, que diz assim: portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. A verdade prática: chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre, na igreja, para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. A leitura bíblica em classe, os irmãos que estão nos acompanhando, quiser abrir a sua lição, leitura bíblica em classe, ou a sua Bíblia, primeiro no livro de Mateus, capítulo 28, do versículo 16 ao versículo 20, e Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 42 ao versículo de número 47. Mateus 28, versículo 16, da palavra de Deus, diz assim: E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 42 ao versículo de número 47. Versículo de 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas, e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, e louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que a haviam de salvar. Amém? Glória a Deus, aleluia. Nós estamos aqui nessa manhã falando sobre a urgência do discipulado. Amém? Então, nós vamos esclarecer para os irmãos aqui um pouco sobre essa urgência do discipulado. Nós estaremos aqui tratando, explicando um pouco sobre o discipulado, falando sobre aqui o tripé do discipulado, que é a palavra, a comunhão e o serviço.
E vamos encerrar falando e mostrando que o discipulado, ele gera um crescimento para a igreja e também um crescimento sadio. Amém? Nós estamos aqui hoje com o professor e com o operador irmão Leonardo, aqui na esquerda. Bom dia, Léo, paz do Senhor. Também estamos com o cooperador irmão Vanderlei, maestro, Deus abençoe, paz do Senhor, irmão Vanderlei. Nós aqui estaremos comentando sobre essa urgência do discipulado, mas antes nós gostaríamos aqui de mencionar e agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito nesse trimestre. É um trimestre abençoado, aonde nós estamos entendendo cada dia mais a igreja que nós fazemos parte e assim também o meio pentecostal a qual nós vivemos, né, o verdadeiro Pentecoste. Nós agradecemos a Deus, chegamos nessa lição, penúltima lição. A próxima nós estaremos encerrando o trimestre através da live, mas nós nunca precisamos tanto, irmão Vanderlei, nós nunca precisamos tanto, ou tínhamos tanta urgência nos dias atuais, de nós darmos ou prepararmos a igreja para o discipulado. Eu estava conversando há pouco com o nosso pastor Jorge e nós estávamos comentando isso. A igreja, no que diz respeito à palavra de Deus, no que diz respeito ao ensinamento da palavra de Deus, faz necessário para que a igreja possa crescer forte, que a igreja possa crescer edificada. E esse discipulado, ele se faz necessário não só para aqueles que aceitam a Jesus, mas também para aqueles que aceitaram a Jesus, né? Alguns chamam de novos crentes, que são talvez o seio da igreja, a igreja de amanhã. Então é preciso que esses crentes eles possam estar sendo edificados, instruídos, e nós como igreja, né, querendo uma igreja forte, madura, uma igreja capaz de se portar frente das lutas e daquilo que o mundo tenta infringir à igreja, né? Nós vimos aí como a igreja tem sido agredida, quanto os jovens, os adolescentes estão tentando ser imputado o mundanismo no meio da igreja. Ela precisa de se fortalecer para que as portas da igreja possam estar aqui fechadas para esse mundanismo e por um legalismo, uma libertinagem que tenta infringir a igreja. Mas nós vamos saber, nós entendemos e passar para os discipulados que a igreja é a noiva do Cordeiro e nós temos um padrão, e o padrão que nós temos é um padrão que é instituído e é marcado pelas regras que aplicam a Bíblia Sagrada, as regras que é dada por Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém? Então, nós vamos aqui estar comentando sobre os discipulados e nós temos a nossa fé e as nossas bases na palavra de Deus e nós entendemos também, irmão Leonardo e irmão Vanderlei, que quando se fala de discipulado, a gente não centralizar naquilo de mostrar em si a nossa igreja, nem se mostrar como, propriamente dito, como ler o hino da harpa, nem passar, às vezes, para o discipulado algumas regras de como se comportar, mas a tendência que nós aqui queremos mostrar à igreja são elementos essenciais para que eles possam, os discipulados ou a igreja de amanhã, os obreiros, possam ter não só esses conhecimentos, mas ter uma raiz sólida do cristianismo, uma raiz de uma vida cristã, né? Aonde Cristo Jesus, ele é a base. Amém? Então nós precisamos nos aprofundar, precisamos preparar a nossa igreja, e nós entendemos, e algumas pessoas comentam, que a fase que nós estamos vivendo é uma fase que a gente ganha muito
pessoas para Jesus, né? O irmão Vanderlei daqui a pouco pode falar isso com mais propriedade. A igreja às vezes carregou isso de ganhar muitas pessoas e não saber cuidar, muitas pessoas saírem da igreja, e nós precisamos fortalecer as pessoas com a palavra de Deus, porque nós entendemos que o pensamento desse mundo, né, tem que ser alterado na mente do novo crente, para que eles possam entender que nós não devemos conformar com esse mundo. Amém? Então, nós temos aqui a lição dividida, né, em 3 tópicos. O primeiro falando o que é o discipulado, o segundo falando sobre o tripé do discipulado, né? São 3 fundamentos básicos, que é a palavra de Deus, a comunhão e o serviço. E também temos aqui o último tópico, a qual também nós vamos passar comentando para nós concluirmos, falar sobre o discipulado e o crescimento sadio da igreja. Amém? Então, nós precisamos imputar isso para que a igreja possa crescer forte e sólida. Amém? Nós vamos aqui iniciar com o nosso professor e cooperador, irmão Leonardo, que estará fazendo um comentário. Logo em seguida, também, o nosso professor, irmão Vanderlei, estará comentando, e assim nós damos continuidade a essa live nessa manhã, sobre o tema urgência do discipulado. Irmão Leonardo. Amém. Cumprimento os irmãos também com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Para nós é motivo de muita alegria estarmos aqui nesta manhã mais uma vez, seguindo aí as determinações, né, que nos é imposta pelas autoridades, e também louvando a Deus por poder estar aqui. Mas o tema de hoje, irmãos, é um tema bastante interessante, né? A urgência do discipulado. Por quê? Por que se faz tão urgente? Porque o discipulado, queridos irmãos, ele foi, como o nosso pastor Vandeci disse, instituído. É um mandamento do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, ele vem, ele prega, ele evangeliza e fica pelo menos aproximadamente 3 anos preparando os 12 apóstolos que ele iria deixar para dar prosseguimento à sua obra na terra. Então, o que eu entendo nessa lição de hoje é que para ensinar, irmão Vanderlei, é preciso saber, né? Para nós passarmos algo para alguém, queridos irmãos, é preciso primeiro nós ser preparados. Essa foi a lógica que Jesus Cristo deixou. Ou seja, ele chama 12 apóstolos e os instrui em todas as áreas da vida cristã, como aqui na nossa lição está falando aqui, como nosso pastor Vandeci leu aqui. Então ele instrui esses homens de tal maneira que eles absorvem durante 3 anos, sem ruptura, vamos dizer assim, né? Um curso bem ensinado, bem elaborado pelo Senhor Jesus. Durante 3 anos esses homens, eles ficam de dia e de noite aprendendo com o Senhor Jesus. Veja, irmãos, que nós temos que ter essa preocupação. O mestre, o ensinador, a seguir o exemplo de Jesus, quantas vezes Jesus deixava de comer para ensinar, né? Ele deixava de dormir para ensinar. Ele deixava as suas vontades, várias vezes na Bíblia, você pega Jesus falando que tinha um alimento a comer, que era fazer a vontade do Pai, ou seja, instruir as pessoas acerca do reino de Deus. Hoje, nos nossos dias,
nós vemos que uma parte da deficiência dos nossos ensinamentos, né? Ou seja, a respeito dos seguidores, de muitas famílias, né? Às vezes você vai conversar com uma pessoa que nasceu no Evangelho e vê que ela é uma pessoa totalmente sem instrução. Aí você fica perguntando, poxa, será que essa pessoa não empregou? Porque o aluno dedicado, ele busca conhecer as matérias, né, Vanderlei? Ele busca, ele procura, né? Você vê que quando Jesus ensinava, tinha um que se destacava mais. Quem era? Pedro. Pedro sempre estava querendo um pouco mais, sempre perguntava algo mais. E nos nossos dias, falta esse interesse. As pessoas estão desinteressadas em aprender a palavra de Deus. Hoje nós vemos isso, não só nessa fase agora, que nós estamos passando por esse momento, mas até mesmo quando nós não estávamos passando por essa fase. Então aqui o tópico 1 fala assim, o que é discipulado? O termo discipulado vem de discípulo, que significa aprendiz, aluno, seguidor. Está vendo? Que o aluno, o discipulado aqui, o aluno, aquele que está querendo aprender, ele tem, aqui usa um termo interessante aqui, seguidor. Eu tenho que ser seu seguidor. Né? O que é seguir? Seguir é estar na mesma direção do mestre. O mestre vai na frente mostrando o caminho e eu vou atrás seguindo os passos do mestre. Era isso que Jesus fazia. E o interessante é que na profundidade que o Senhor Jesus Cristo deixou, eles viviam com Jesus praticamente 24 horas por dia. Era o tempo todo. Há um ensinamento que diz que até os fariseus ensinavam, Vanderlei, naquela época, que até a forma de caminhar tinha que ser que nem o mestre. É por isso que Jesus usou aquela expressão do fardo, né? Que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por quê? Porque os fariseus, eles eram muito pesados na forma de ensinar. E Jesus, ele instruía os seus discípulos. Então, nesta manhã, eu quero deixar aí esse breve comentário para os irmãos, que nós, como discípulos, queridos, vamos ter interesse pelo ensinamento do Mestre. Porque todos nós somos alunos, todos nós somos aprendizes do Senhor Jesus. Vamos atentar mais para isso, vamos voltar mais à leitura da palavra, à obediência da palavra, né? Vamos voltar para aquilo que Jesus ensinou, para a integridade daquilo que o Senhor Jesus ensinou para nós, né? Então eu quero deixar aí esse breve comentário, só mesmo para, como se diz, acrescentar um pouquinho aí aos irmãos e a mim também. E que Deus abençoe. E eu agradeço ao pastor Vanderlei pela oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Amém. Glória a Deus. Nesse início aí, muito bem falado pelo cooperador irmão Leonardo, baseado no texto que nós lemos da grande comissão, qual Jesus estipulou, nós vemos aqui que Jesus ele tinha essa autoridade e ele pregou para os discípulos, ele ensinou os discípulos, teve um tempo de preparação para os discípulos e mostrou essa importância de haver esse discipulado. Então ele orientou para que os discípulos pudessem gerar novos discípulos, como pregando as boas novas, pregando o evangelho de Cristo Jesus. Então, Jesus formou os apóstolos e os apóstolos ali, Jesus instruiu ele para que eles pudessem também formar outros. Mas não só ali, mas ensinando em todo o mundo. Então o evangelho de Cristo Jesus é necessário
conforme o irmão Leonardo mencionou aqui, que nós evangelizemos e fazemos discípulos de Cristo Jesus, parecido com Cristo Jesus, né? Discipulado, o que é discipulado? É o que nós devemos fazer, né? Que é um acompanhamento de alguém que ainda é imaturo, aquele que conheceu ainda a palavra de Deus, que iniciou-se. Então ele precisa caracterizar, formar um caráter cristão parecido com o de Cristo. Não é verdade? Porque é isso que nós devemos fazer, né, irmão Wanderlei? Ensinar, doutrinar, conforme a palavra de Deus diz, né? Os apóstolos deram continuidade, né? A doutrina dos apóstolos, em Atos dos Apóstolos, está dentro de um corpo doutrinário que o próprio Jesus iniciou ensinando. Então, nós entendemos que dentro desse caráter tem que ser parecido com o de Jesus. Amém? Então, nós vemos que esse vocábulo, essa instrução no Novo Testamento, carrega essa ideia realmente, Léo, de nós sermos, ou nós termos que passar essa ideia das pessoas serem parecidas com Jesus e fazer aquilo que Jesus fez, conforme a igreja de Antioquia foi reconhecida, porque eles eram bem parecidas com aquilo que Jesus fazia. Amém? Então nós vamos ouvir o irmão Wanderlei, que estará comentando acerca também deste discipulado e falando também sobre esse tripé do discipulado, que inicia-se também com a palavra, comunhão e com o trabalho também. Amém? Vamos ouvir o irmão Wanderlei, que estará comentando. Deus te abençoe nesta. Amém. Que Deus continue te abençoando nesta manhã. Você que está nos acompanhando até agora, eu quero comentar aqui também o segundo tópico da nossa lição, que o comentarista, ele baseia o discipulado em 3 partes. Ele fala aqui o tripé do discipulado: palavra, comunhão e serviço. Isto é muito importante. Esta era a didática de Jesus. Jesus, ele ensinava, mas ele ensinava com autoridade. As pessoas percebiam que Jesus tinha um ensino diferente, porque ele vivia aquilo que ensinava. Então, para nós que estamos nesta comissão, neste trabalho de discipular, e você que está talvez chegando agora como discípulo, é muito importante esta parte, porque Jesus ensinava com autoridade. E ele não só ensinava, mas ele provava o seu ensino. A Bíblia nos dá condição, a Bíblia diz: ide por todo o mundo, pregai o meu evangelho. E o evangelho de Jesus é um evangelho de poder, evangelho de cura, de libertação, de mudança de vida. Então, este deve ser o nosso evangelho. Não apenas uma palavra superficial, uma palavra intelectual muitas vezes, mas que não causa mudança na vida do ouvinte. A palavra de Jesus, ela mudava a situação do ser humano. Esta é a verdadeira palavra de Deus. Então, nós que estamos na posição de ensinadores, de evangelistas, porque cada crente é um evangelista, não apenas aquele que tem o título de evangelista, mas cada crente no seu local, na sua casa, é um evangelista. Vivemos dias realmente difíceis, mas a comunicação hoje se dá por muitas formas. Às vezes
não podemos estar com a pessoa, mas podemos estar com ela através das redes sociais, que é uma grande ferramenta de comunicação. E é uma ferramenta importante, porque aquilo que se diz, aquilo que se escreve, fica gravado. Mas aí o crente tem que realmente, o ensinador tem que ter realmente a graça do Senhor Jesus. Porque hoje muitos ensinam, há muitos que ensinam, mas depois ele é encontrado, às vezes, fazendo exatamente o contrário daquilo que ele ensinou. E o que é ensinado ficou gravado nas redes sociais. Ainda ontem, eu observava uma pessoa que já dorme no Senhor, que já não está conosco, mas o seu perfil continua lá no Facebook. Aquilo que ela falou continua lá. Então, é uma ferramenta importante, sim, mas devemos seguir o exemplo de Jesus. Porque Jesus, onde ele estava, ele era sempre o mesmo. E hoje, às vezes, as pessoas mostram uma aparência e não corresponde à realidade, aquilo que a pessoa é. Que Deus nos guarde. A segunda base do discipulado, segundo o comentarista, é a comunhão. Comunhão significa ter tudo em comum, significa ter o mesmo pensamento, a mesma visão. E eu me lembro do Senhor Jesus. Quando Jesus angariou os seus primeiros discípulos, uma das perguntas de Jesus foi esta: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Os discípulos quiseram conhecer onde o Senhor morava. E Jesus mostrou para eles onde morava. E nós hoje temos, às vezes, mestres que não sabemos onde moram. E que eles fazem o possível para que a gente nunca saiba. E isto está em falta com a palavra de Deus. Porque Jesus, ele mostrou que tudo era comum. Havia comunhão. Os discípulos podiam ir na casa de Jesus. Jesus ia na casa deles. Jesus foi à casa de Pedro, encontrou a sogra de Pedro enferma, curou a sogra de Pedro. Então, Pedro pôde continuar seguindo ao Senhor Jesus descansado, porque o Senhor resolveu aquela situação na sua casa. Que Deus nos abençoe nesta manhã, que esta comunhão possa estar em nossos corações, ainda que estamos distantes fisicamente, mas que o nosso coração esteja aberto para o nosso irmão, para o nosso discípulo. Quem sabe você tem um discípulo, você que é mais antigo na fé, que já caminha há mais tempo, tem alguém que está observando você, que faz perguntas a você, e você tem que ter palavra, tem que ser como Jesus. A terceira parte, do discipulado, segundo o comentarista, é o serviço. Jesus deixou bem claro, ele disse: quem quiser ser o maior entre vós, seja servo de todos. Servir, isso é muito importante. E como nós precisamos, nesta pandemia, as pessoas estão dependentes de um serviço. Se não houver quem entregue a mercadoria, se não houver quem se disponha a fazer o serviço básico, as pessoas estão totalmente desprotegidas. Às vezes moram em apartamentos, prédios, não têm permissão de sair. Então dependem de um serviço, de alguém que faça esse serviço de entrega, de busca. Assim também é no reino de Deus.
há muito serviço para ser feito. Há muito serviço. Mas é preciso achar pessoas dispostas a servir. Porque algo interessante, o serviço muitas vezes não é visto. E aí ninguém quer fazer. A pessoa quer fazer um serviço que possa ser visto, que possa ser postado na rede social de preferência e que haja muitos likes, que haja ali muitas pessoas aprovando. Mas na obra de Deus não é isto. O serviço muitas vezes não é visto, mas ele tem um grande efeito. Um grande efeito. Faz parte do discipulado o serviço. O discípulo tem necessidades. Ele precisa de alguém que o sirva, alguém que o ajude a caminhar. Como uma criança que dá os primeiros passos, precisa de alguém que o apoie, que o segure, que o conduza, até que ele possa caminhar sozinho. Há pessoas que vêm para o Evangelho em situações dificílimas. Jamais elas podem caminhar sozinhas, precisam de alguém que esteja ao lado, precisa de um ombro amigo. Que Deus nos ajude, nós possamos descobrir a cada dia o que temos a fazer. Há serviço, há muito serviço a ser feito. E esse serviço é feito pela fé. Jesus uma vez ouviu dos discípulos uma pergunta. Jesus falava sempre na obra de Deus. E os discípulos então perguntaram: Senhor, que faremos para executarmos a obra de Deus? Jesus deu uma pequena resposta para eles. Ele disse: a obra de Deus é esta, que creais no Filho, naquele que Deus enviou. Então a obra começa com a fé. Se você quer fazer alguma coisa para o Senhor, primeiro creia que Ele te enviou, creia que você está sendo capacitado por Ele, creia que o mesmo Jesus que usou Paulo pode usar você, o mesmo Jesus que usou Pedro usa você também. Tiago, nosso irmão Tiago, ele diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. No entanto, ele orou e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou novamente e a chuva veio. Isto mostrando que nós temos esta capacidade. Basta crer. E se nós cremos, executaremos o serviço do Senhor. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É bom nós ouvirmos esses comentários acerca da urgência do discipulado. E para que os irmãos entendam essa urgência, a gente precisa de fechar as portas para o mundanismo. A gente precisa de fechar para essas falsas doutrinas. E precisamos ser instruídos, como Timóteo foi instruído por Paulo. Nós vimos o irmão Wanderlei citar ali Elias, né, e Eliseu. Por que não falar que um foi discipulado pelo outro? E por assim vai dentro da palavra de Deus. Porque é necessário nós fortalecermos esse discipulado para que a gente possa ir contra as heresias que são imputadas e podemos ter e qualificar melhor os nossos líderes da nossa igreja, da nossa região. O discipulado ele é necessário para isso. A gente criar uma cultura bíblica, uma cultura de ensino bíblico que é muito importante para a nossa igreja. Estava comentando com o pastor Jorge, é necessário que nós façamos seminários, irmão Wanderlei, mais seminários, ao invés de festividades, às vezes, porque os seminários aqui tem um dia ali,
né, alguns irmãos que participaram de vários seminários aqui, ensinamentos, em que vinha tendo uma continuidade daquilo que nós aprendemos lá atrás com os apóstolos. Quando o irmão Wanderlei estava falando aqui, a gente começou a entender a necessidade de ter alguém que é idôneo para ministrar a palavra de Deus. Como foi falado pelo irmão Leonardo, alguém com experiência. O irmão falou alguém capacitado, mas a gente às vezes fala alguém com experiência, não é verdade? Para ensinar. E se a pessoa não tem essa humildade aqui para sentar, para ouvir, para ser ensinado também, né, irmão Wanderlei? Não pode ter esse crédito para ir à frente para ensinar. Nós temos o objetivo de levar as pessoas a entender ou buscar chegar a uma estatura de um varão perfeito. Nós temos essa missão, de passar isso para os discipulados, no sentido de eles entenderem e serem imitadores de Cristo Jesus. O irmão Wanderlei falou aqui, né, de forma resumida, esse tripé do discipulado, irmão Wanderlei: palavra, comunhão e serviço. E foi muito bom ele citar, e a primeira ele citou. Eu sempre digo, no discipulado, quando eu estou dando discipulado, eu não sei o que muitas pessoas veem, ou que às vezes foi o mecanismo que trouxe elas para a igreja. Mas a única coisa que vai fazer ela suportar e ela permanecer é quando ela foi instruída ou quando ela foi ensinada na doutrina dos apóstolos. Para que os irmãos entendam, os apóstolos não estão aqui mais, irmão Wanderlei, mas os relatos, é como o senhor disse, que está registrado na Bíblia Sagrada, através do Espírito Santo de Deus, eles ficaram para nós. Ou seja, o mecanismo que nós usamos é a autoridade das Escrituras Sagradas, ou seja, singular, é a palavra de Deus que transforma, que ensina, que doutrina e que leva ela a imitar a Cristo. É isso que faz permanecer na igreja. Para que os irmãos possam entender essa questão, olha só, às vezes as pessoas criam mecanismos, né, vestem de skatistas, vamos lá ganhar os skatistas. Vestem de hippie, vamos lá ganhar os hippies, né? Então, nós podemos entender o que ganha a pessoa, o que faz a diferença é o ensinamento à palavra de Deus. Então, no discipulado, a nossa igreja, né, tem como base do tripé passar e educar a pessoa dentro da palavra de Deus. Amém? Então, nessa atualidade, os apóstolos estão conosco, mas as escrituras estão aí. Amém? Então, é preciso, dentro de uma educação cristã, né, dentro de um corpo doutrinado, como Cristo ensinou, o ministério terreno, nós devemos também transpassar um caráter cristão para as pessoas serem parecidas com Jesus. O irmão Wanderlei citou aqui, né, essa comunhão e também o serviço. Essa comunhão, no sentido aqui, é nós desfrutarmos a mesma coisa, né, os mesmos propósitos que Cristo tem. Ou seja, nós temos que ter a mesma expectativa. Ou seja, olha só a importância do discipulado, irmão Wanderlei. É nós passarmos para a igreja Cristo Jesus como essência. Porque senão a pessoa às vezes vem para a igreja e ela gosta de como é feito o culto de jovens. Ela gosta como é o lanche. Ela gosta de como é a estrutura da igreja. E esquece de ter comunhão e a expectativa que Cristo tem, que é formação de um caráter ilibado, que é esta questão da evangelização, de ir ao mundo e passar isso para todas as nações, batizar
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, né, nós temos que ter essas mesmas expectativas. Em relação, irmão, à comunhão que nós temos no cristianismo, nós vimos que a comunhão chegava a tão ponto, irmão Vanderlei, que eles pensavam as mesmas coisas e agiam da mesma forma em prol do reino de Deus. Hoje, o irmão Vanderlei citou, né, hoje há um egocentrismo muito grande, Léo. Uma briga muito grande, onde as pessoas, às vezes, se ela não vigiar, ela tenta passar mais o que ela é, o que ela tem, do que passar Cristo Jesus para as pessoas. Ou seja, às vezes nós vemos uma teologia deturpada, uma teologia da prosperidade, que vai ensinar mais o que as pessoas têm, o que elas podem alcançar, os bens que elas podem ter, do que passar, né, quem é Cristo na vida delas. Então, se a pessoa não ser discipulada, porque ela, às vezes ela tem um conceito, às vezes ela tem uma criação, um princípio moral, que ele não se encaixa dentro da palavra de Deus. Então, discipulado é bom, né, irmão Vanderlei? Para que a pessoa possa ser discipulada dentro de um padrão moral bíblico, né? Dentro de um fundamento a qual Cristo quer que as pessoas cheguem. E isso, Léo, nós vimos no último tópico aqui, que esse discipulado, se nós formos ensinar nessa íntegra, há um crescimento da igreja sadio, há um crescimento sólido da igreja, onde o meio espiritual ele é fortalecido, ou seja, aonde o mal abundar, nós vamos ver o poder de Deus superabundar. Sim. Pastor Vanderlei, eu posso ler um versículo aqui? Sim. Só para complementar aí o que o senhor está falando. Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo, instruído pelo Senhor, ele disse assim, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outro para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Amém. O padrão é Cristo, né? Ele, os discipulados, é como se fossem cópias idênticas a Cristo, né? Amém. Verdade. Então nós vimos aí o Léo mencionar, né, e confirmar através do versículo bíblico aquilo que nós estávamos falando, que o irmão Vanderlei ali deu a introdução. Olha só, para nós encerrarmos, irmão Vanderlei, eu acho muito importante isso. Uma vez eu ouvi o senhor falando, e isso introduz dentro do serviço, né, há trabalho para todo mundo, há atividade para todo mundo na igreja. Às vezes as pessoas acham que uns são mais significativos que o outro. Ou quando se fala de serviço dentro do tripé, nós vimos que os discípulos tinham essa comunhão e andavam no mesmo propósito e andavam na mesma esperança. Ou seja, para nós entendermos esse serviço, nós temos que entender que nós devemos seguir também as regras e o pensamento de Jesus, que é caminhar na mesma crença, na mesma comunhão, o mesmo pensamento e termos os mesmos propósitos. Temos que nos alegrarmos dos mesmos sentimentos. Então, o serviço faz-nos entender o que Deus nos chamou realmente para nós ficarmos ali, escolhermos um pedaço de um banco na igreja, para a gente ficar esquentando ali, não. Deus não chamou a gente para isso. Quando se fala de serviço, que o irmão mencionou ali, e as escrituras, elas falam isso, quer dizer trabalho realizado por alguém ou algo, segundo as instruções da Bíblia Sagrada. Todo mundo tem capacidade de fazer alguma coisa. Amém. O que o Léo mencionou ali, é isso mesmo. Isso significa que todo mundo
tem capacidade de fazer algo, né? Independente da sua classe social, do seu padrão de educação social, né? Todos nós temos dado por Deus capacidade de fazer algo no reino de Deus, respeitando essas regras básicas de Jesus Cristo, né? Amém. E é isso que Jesus espera de nós, irmãos. O que é que Jesus espera? Ele espera como foi na igreja primitiva, na igreja de Jerusalém. O serviço cristão, ele era transmitido por ensinamento, por perseverança no ensino dos apóstolos. Isso que Deus espera de cada um de nós, que nós temos e damos continuidade a essa comissão que foi estipulada por Jesus e o ensinamento de Jesus, que nós devemos dar continuidade aos ensinos e ensinando, né, não só na igreja local, não só no nosso país, mas em todo o mundo, em toda a nação. Amém? Então, nesse tripé do discipulado bíblico é composto pela palavra, pela comunhão, pelo serviço também. Para a gente encerrar aqui essa live nessa manhã, quando nós damos um discipulado, né, baseado na palavra de Deus, um discipulado verdadeiro, ele contribui para o crescimento espiritual de uma pessoa e pelo crescimento numérico da igreja. O pastor Jorge falou aqui uma vez, os irmãos vão lembrar, irmão Delei, quando tem criança sendo apresentada, quando tem casamento na igreja, quando tem gente sendo batizada, quer dizer que a igreja está caminhando bem. A igreja está caminhando bem. E se não tiver, nós temos que orar. Nós, como igreja, temos que ter essa unidade, entender. Se não tiver, nós temos que orar para que isso haja na nossa igreja. Que ao invés de nós murmurarmos, nós devemos chegar, conversar, pastor, ou líder de mocidade, nós precisamos de fazer mecanismos, vamos receber as pessoas e vamos cuidar delas. Eu fui ontem buscar a minha sobrinha no hospital, irmão dele. E olha só para você ver, a raciocínio da gente vai ter no mecanismo. Como que o discipulado é importante, Jim? Ela ficou internada lá. Só que quem gerou o bebê foi a minha irmã. Ela que gerou o bebê. E quando ela gerou o bebê, ela recebeu alta, o bebê ficou lá. Agora ela recebeu alta, mas o bebê ficando lá, Léo, ela veio para casa, ela gerou o bebê, mas quem estava cuidando lá eram os enfermeiros. Eram os médicos. Olha só, a igreja, ela tem que entender que nós temos que entender e fazer mecanismo para que as pessoas caminhem, cresçam, imitando a Cristo. A gente fica triste que às vezes a gente vê algumas pessoas falando assim, olha, a geração de jovens e a geração de adolescentes são as mais fracas e as mais raquíticas da história. E nós não podemos aceitar isso, nós temos que fazer mecanismo para que eles entendam e vivam a palavra de Deus, a essência de Cristo. Puxar aquilo que Cristo tem, olha, vocês que são pastores, nós que somos líderes, nós que estamos cargos, nós que estamos como igreja, nós que somos experientes como cristão, quando abrirmos a boca, como postarmos algo na internet, como nós postarmos algo no grupo, as pessoas temos que ver nós como discípulos de Cristo, que dá continuidade à doutrina dos apóstolos, que dá continuidade a algo que vai ser edificante. Por quê? Porque falar que são raquíticos, falar que são fracos na fé, nós sabemos por quê? Porque às vezes não querem meditar onde? Nesse tripé aqui. Não quer viver dentro da palavra de Deus, dentro da comunhão do serviço. Mas nós, como igreja, nós vimos esse público, a igreja de Antioquia, sendo identificado como cristãos, nós vemos que a igreja, né, nós fazemos dessa forma, vai contribuir para o crescimento espiritual da igreja. Então eu fiz uma analogia, uma comparação com esse enfermeiro, irmão Nerley, que
a responsabilidade é, talvez, da minha irmã, mas os enfermeiros, os médicos, todos eles ali, Jim, contribuíram ou estão contribuindo para o crescimento da vitória da minha filha, ou seja, da minha sobrinha. Então, a igreja do Senhor, quem está ali tocando, quem está ali cantando, quem está colhendo papel, quem está trabalhando, quem está fazendo ali, colocando um versículo bíblico, amenizando algo, está trabalhando e ajudando, né, e sendo um verdadeiro discipulador e contribuindo para o crescimento espiritual e numérico da igreja. Amém? Então, que Deus possa abençoar a igreja e que os irmãos possam entender, assim como os apóstolos em Jerusalém enviaram Barnabé para que ele pudesse, né, para que pudesse discipulá-los, ao se deparar com grupos de gregos, como nós aqui nos deparamos com vários grupos, que nós possamos ser um discipulador, que nós possamos ser exemplos, assim como a igreja de Antioquia foi exemplo para a igreja de Jerusalém, para a igreja primitiva. Amém? Deus abençoe os irmãos. Nós vamos encerrar a escola bíblica nessa manhã. À noite, às 18 horas, nós estaremos aqui novamente numa live, onde nós estaremos aqui louvando a Deus, infelizmente sem instrumentos, mas com as máscaras, com aquilo que foi imputado pelos decretos. Nós estaremos aqui, né, passando a palavra de Deus através das redes sociais. Deus abençoe os irmãos. Nós não estamos tendo celebrações, cerimônias, mas aqui nós estamos fazendo essa live para levar a palavra ao coração dos irmãos que estão em casa, e estamos cumprindo um regulamento. E os irmãos que vierem possam manter o distanciamento. Nós estaremos aqui orando a Deus das 18 às 19 horas, para que Deus possa, e nós cremos que em breve tudo vai se normalizar e nós poderemos ter a escola bíblica dominical nas classes, com os devidos professores e dando continuidade, amém, irmão Wanderlei, a esse crescimento e também a essas instruções que foi acometidas e direcionadas por Deus para as nossas vidas. Ó, irmãos, eu descobri uma vocação na minha vida. E você pode ajudar uma pessoa a entender qual que é a vocação dela ministerial, qual que é o dom dela, ou que ela possa desenvolver esses dons. E muitas das vezes ela só vai acontecer isso na vida dela se ela for bem instruída, se ela for bem discipulada. E isso, em nome de Jesus, a nossa igreja, a igreja do Senhor, vai fazer isso com maestria. Amém? Lembra-me, irmão Wanderlei, que eu estava desesperado para ser batizado com o Espírito Santo. E um jovem experiente, já nascido no Evangelho, pegou a Bíblia Sagrada, ele abriu a Bíblia Sagrada e falou assim: olha, não sejais ansiosos, não esteja, descansa o seu coração, a promessa de Deus é para toda a carne. Então descansa, ora, persiste, busca, mas sem ansiedade, que Deus vai cumprir a promessa na sua vida. Naquele momento me deu ali um alívio, e só a partir daquele momento em que eu descansei meu coração, eu vi uma vocação ministerial, um foco para mim ir, e eu fui naquilo ali. Dentro de poucos dias eu fui batizado com o Espírito Santo. Mas para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, não chegou alguém falando lá: você já está velho, o tempo já passou. Não, ele chegou lá e falou: não fica ansioso, que Deus vai realizar o desejo do seu coração. Amém? Então que nós possamos ser instrumento na vida de alguém, ser discipulador, e que Deus abençoe as nossas vidas. Deus abençoe o irmão Wanderlei, participou conosco aqui, né, ensinando. É bom nós ouvirmos a voz, né, de sabedoria, de experiência, também do professor cooperador irmão Leonardo, que sempre está conosco, e os demais cooperadores que estão aqui na live. Deus abençoe o irmão Sérgio, né, a irmã Camila, glória a Deus. Heloísa, Deus abençoe Heloísa. Heloísa Camila, não é isso? Deus abençoe.
a sua vida e os demais irmãos, Deus abençoe também. E à noite nós estaremos aqui. Nessa oração final, nós vamos orar em favor da nação, em favor da Escola Bíblica Dominical, em favor do nosso ministério. Amém? E que Deus possa abençoar a nossa igreja, abençoar a nossa nação e nos livrar de todo mal, de toda enfermidade. E se por acaso o Senhor não nos livrar, que nós possamos passar por ela nos braços de Deus. Amém? Com proteção de Deus. E os irmãos que estão doentes, que estão acamados, que Deus possa fazer com que eles restabeleçam a sua saúde. Vamos ficar de pé, nós possamos orar. Nós vamos orar por você também, que está acompanhando através das redes sociais, ou que vão acompanhar. Nós vamos orar pela sua casa, pela sua família, e que Deus possa abençoar vocês em nome de Jesus. Domingo próximo, última lição do trimestre, nós estaremos fazendo aqui um encerramento da Escola Bíblica Dominical, infelizmente sem café, infelizmente sem abraço, infelizmente, né, sem aquela comunhão, né, mais próxima, mas, né, com a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos. Pai eterno e soberano Deus, nós te agradecemos mais uma vez, ó Pai, por essa manhã maravilhosa que o Senhor nos deu, nos proporcionou. Pai, eu não conheço, mas o Senhor conhece cada vida, meu Pai, cada ser humano, dentro dos trilhões de pessoas, o Senhor conhece a cada um, sabe o deitar, sabe o levantar, meu Pai, sabe o que cada um está passando nos lares. Eu peço ao Senhor que o Senhor abençoe, nos abençoe, cada casa, cada família, meu Pai. Que o Senhor repreenda, meu Pai, toda doença psicossomática, meu Pai, espiritual, mental, física. Nós repreendemos tudo que não é da vontade do Senhor. Que nós possamos, nesses dias difíceis, meditar na Tua palavra, meu Pai. Que o nosso lar possa ser um altar do Senhor. Que a escola bíblica, meu Pai, continua sendo edificante e relevante, meu Pai, mesmo sendo através das redes sociais, em tempos reduzidos, ó Pai. Que o Senhor nos abençoe e nos cresça, faça com que nós crescemos em graça, em conhecimento, e que todos possam ser edificados, meu Pai, por esta palavra, por esse estudo nessa manhã, e também por esta oração que está sendo feita. Que o Senhor abençoe nossos vizinhos, que o Senhor abençoe nossa cidade, que o Senhor abençoe nossos governantes, ó Pai. Que o Senhor abençoe, meu Pai, todos os profissionais, todas as equipes que estão na linha de frente, meu Pai, trabalhando em todas as esferas do executivo, no judiciário, meu Pai, no legislativo, que tudo possa estar debaixo da potente mão do Senhor e que o Senhor possa estar guiando, meu Pai. Eu creio que em breve nós estaremos aqui, meu Pai, depois, meu Pai, de vacinados, depois de normalizado, cultuando ao Senhor e agradecendo ao Senhor pela nossa vida, meu Pai, e pelas famílias, ó Pai. Que as escolas, meu Deus, possam estar se preparando, que, meu Pai, possam os professores estar se preparando, os ensinadores, para que a palavra do Senhor possa continuar sendo propagada por todo o mundo. Assim nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém. O amor do Pai, comunhão do Filho e do Espírito Santo possa ser com todos, não só hoje, mas para todo e sempre. Amém. Deus abençoe, tenha um ótimo domingo, em nome de Jesus.